eu deixei talvez a parte mais interessante para essa segunda, que são algumas considerações da visão que o TCU tem sobre o trabalho que vem sendo feito pelas agências reguladoras. Evidentemente que é preciso fazer antes uma explicação. Nós reconhecemos as tremendas dificuldades que as agências vivem. Nós não estamos lá encastelados para jogar pedras nas agências, muito pelo contrário. Eu tenho sido um defensor do cumprimento da premissa básica de qualquer agência reguladora, que é ter autonomia orçamentária e autonomia técnica. Quando o presidente Michel Temer assumiu, eu fiquei muito satisfeito por ter ouvido do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que criaria unidades orçamentárias para cada agência reguladora, que teria ali o seu orçamento pré-definido. E, no entanto, nós já estamos caminhando aí para metade do mandato, falta agora 1 ano e pouco, e até hoje sequer essa providência simples foi feita. Então nós vemos que nem sempre as promessas se concretizam no mundo real, e nós sabemos as dificuldades quando as agências fazem. Eu não vou nem citar o caso do CAD, porque o Alexandre está aqui, ele vai falar de própria voz. Mas o certo é que as agências elas têm dificuldade para compor o seu quadro técnico, as agências têm dificuldades para substituir os seus diretores. Eu trago ali um pouco mais à frente um quadro, aliás não, eu não coloquei nessa apresentação, mas eu tenho aqui nesse acórdão que eu vou mencionar um quadro que menciona o tempo de vacância dos cargos de diretores em todas as agências. Algo absolutamente inexplicável. Nós temos uma situação de contingenciamento em que as agências, elas ordinariamente são as primeiras a perder orçamento, e aí evidentemente que isso resulta numa baixa capacidade de atuação, de fiscalização e de cumprimento da sua função institucional. Portanto, dito isso, reconhecendo todas essas dificuldades e não estando aqui apenas para jogar pedra nas agências, eu trouxe alguns quadros, algumas tabelas, e vou falar em seguida sobre aquilo que nós temos feito no âmbito do tribunal e que tipo de controle nós temos feito sobre as agências. Então, o primeiro quadro que está aí é um quadro síntese quanto aos elementos de transparência do processo decisório das agências. Portanto, algo que deveria ser básico. Não se pode imaginar uma instituição pública que toma decisões que têm impacto direto na vida do cidadão, imediata eficácia na vida dos consumidores, e que a gente vai ver, por exemplo, calendário. Essas tabelas estão num acórdão do TCU, eu vou citar para quem tiver interesse, é o acórdão 240 de 2015, que fez uma auditoria operacional em todas as agências. Mas quando nós falamos de calendário de reuniões, nós vamos ver lá que a NTT não tem um calendário público de reuniões, a ANTAC tem semestral, a ANAC não tem também, a ANP tem mensal, a Anatel tem e a ANEEL tem. Vamos falar de pautas e documentos dos assuntos a serem deliberados nas reuniões públicas e da lista de documentos de processos a serem julgados. Todas elas têm, no entanto, a ANP tem uma característica que ela existe, porém é de difícil acesso pelo usuário. Aí vamos para a transmissão via internet das sessões deliberativas da diretoria. Portanto, você nem sempre pode precisar exigir que o interessado se desloque a Brasília, se desloque ao edifício da agência para acompanhar aquilo que está sendo discutido. E aí nós temos uma série de outros indicativos que mostram a transparência, o grau de transparência dessas agências. Talvez a linha laranja aí já demonstre que a NTT é a que tem as maiores dificuldades
nesses elementos de transparência dos seus processos decisórios, seguida pela ANAC. Quando a gente fala de análise de impacto regulatório, avaliação de impacto regulatório, aí a situação é um pouco mais complicada. Salvo a ANEEL e a Anatel, nenhuma delas tem uma regra, um normativo que torne a avaliação de impacto regulatório obrigatória. Quando falamos de manuais internos, e vejam, manuais internos, nós não estamos falando de burocratizar, nós estamos falando de dar notícia ao concessionário, dar notícia àquele que precisa do trabalho da agência, de qual é o ritual que a agência vai seguir. É simplesmente dar previsibilidade à ação da agência. Então, quando nós falamos de manuais internos, aí, a NTT e a ANAC dispõem, mas a ANTAC, a ANP, a ANEEL e a Anatel não dispunham, pelo menos à época que nós fizemos esse levantamento. Se a avaliação de impacto regulatório obrigatória se vê nessa situação mais delicada que eu mostrei, no caso da avaliação simplificada, somente a NTT e a ANTAC não dispõem, o que já mostra aí que essas são as duas agências que têm mais dificuldades com avaliação de impacto regulatório. E aí, por último, um outro indicativo que nós destacamos, a realização de consultas públicas, e aí também temos, mais uma vez, a NTT e a ANTAC na desonrosa posição de não disporem de uma metodologia clara de realização de consultas públicas, a ANAC também se juntando a elas, e a ANP, a ANEEL e a Anatel se destacam por terem algo previsto. Esse quadro está mais difícil de ler, mas é referente à situação das agências reguladoras quanto à estratégia organizacional. E aí nós temos, a ANAC tem um planejamento estratégico instituído, e é a única a instituir uma regra que orienta o ciclo de planejamento. Já que falamos tanto aqui de planejamento, a ANAC tem, felizmente tem. A ANEEL, na época, tinha um planejamento estratégico em elaboração, a ANP também tinha um planejamento estratégico em elaboração, a Anatel também um planejamento estratégico em elaboração, a NTT, idem, e a ANTAC não tinha nem planejamento estratégico e nem planos de fazerem esse planejamento. Sem dúvida alguma, esse quadro nos traz muitíssima preocupação, porque como uma agência pode saber onde está e onde quer chegar se não tem sequer um planejamento estratégico? É muito difícil se falar em regulação sem ter basicamente um planejamento como esse. E aí, para fechar e eu falar o que me propus a falar hoje, essa é uma síntese do quadro de governança das nossas agências. O quadro de vacância da NTT elevado, esse acórdão do tribunal mostrou que a NTT ficou quase 3 anos, se eu não me engano, com o cargo de diretor-geral vago e também outras 3 cadeiras de diretores. Portanto, a agência ficou durante muito tempo se reunindo apenas com interinos e nós todos sabemos, eu não preciso dizer aqui quais são as consequências disso. Quanto à transparência, a NTT foi classificada como ruim, planejamento em elaboração, avaliação de impacto regulatório inexistente e gestão de riscos inexistente. Não estou falando isso na presença de um vice-presidente da CCR, ele sabe bem do que nós estamos falando. Quanto à ANTAC, a única coisa que distingue a ANTAC da NTT é que no quesito transparência ela não é ruim, ela é apenas regular. E aí vem as outras agências, a ANP, a Anatel, a ANAC e a ANEEL,
também com esse quadro. E aqui nós destacamos, eu já havia mencionado isso na minha primeira fala, a gestão de riscos, que é absolutamente inexistente. Como é que nós podemos pensar em elaboração de um edital que vai regular uma relação entre o concessionário e o Estado por 20, 30, 70 anos, no caso de portos, sem uma gestão de riscos adequada? É impossível. Na verdade, dado esse quadro, nós temos que dar graças a Deus que nós estamos no quadro somente caótico que nós estamos. Podia estar muito pior, viu, Raul? Pelo que nós mostramos aqui. No entanto, nós sabemos que todas essas dificuldades, elas têm uma origem que precisa ser destacada. Eu tenho dito bastante que no Brasil aconteceu o processo inverso. Os órgãos de controle se profissionalizaram antes da administração pública. Se nós temos no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público quadros qualificadíssimos e principalmente com estabilidade, com capacidade de elaborar os seus trabalhos com autonomia, se bem remunerados, não é o que acontece no poder público. Se nós vamos, por exemplo, no DENIT, temos lá engenheiros que não gozam das mesmas garantias que os nossos auditores gozam, não têm a mesma remuneração que os nossos auditores têm e, evidentemente, estão ali. Isso é triste que seja assim. Muitas vezes a passagem pelo Poder Executivo é simplesmente um trampolim para ser aprovado num concurso melhor. Daqui a pouco vai embora e vai trabalhar em um outro órgão ou em uma outra instituição, ou mesmo para o setor privado. Esse acórdão do TCU se preocupou em mostrar também as quarentenas das agências, porque um outro problema muito grave que nós identificamos é o problema da porta giratória. Aquele diretor que hoje está na agência, amanhã está no privado, depois volta de novo para a agência, e evidentemente que existe uma questão aí de conflito de interesse que precisa ser melhor examinada. Agora, quando eu digo que os órgãos de controle se profissionalizaram antes, por um lado, isso, claro, tem um aspecto muito negativo, mas por outro, não se pode também esquecer que os órgãos de controle, até pelo poder sancionador que tem, eles vêm, de certa forma, induzindo a profissionalização da administração. Quando o TCU exige que essas agências elaborem manuais e estipulem os seus calendários de sessões e definam regras para que os concessionários e os jurisdicionados conheçam a sua metodologia de trabalho, na realidade o tribunal está induzindo a profissionalização das agências. Da mesma forma, quando o tribunal diz, olha, nós vamos fazer uma auditoria operacional e queremos saber o estágio, a maturidade do planejamento estratégico de cada agência. Todos nós sabemos que as agências correm para poder aperfeiçoar os seus métodos de trabalho. O mesmo vale para a avaliação de impacto regulatório e espero que valha também para a gestão de riscos. Claro que isso não é o ideal, nós estamos longe do ideal, mas é o que temos para hoje. Eu dizia na minha primeira intervenção que o tribunal precisa ter um pouco mais de cuidado na relação com as agências. Eu acho que o que o Castanheira falou aqui é algo muito correto. Claro que nós temos que nos preocupar com a modicidade tarifária, porque ela é um valor constitucional. Não é o TCU que decidiu que as tarifas devem ser módicas, é a Constituição que diz isso. Agora, disso não se deve extrair que os órgãos de Estado devem ter uma visão antiprivado. Eu tenho visto o Raul falar isso e eu concordo plenamente.
Um dos problemas do Brasil é que, primeiro que a nossa sociedade ela é um pouco antiprivada. Agora, quando isso vem do Estado, é algo alarmante, porque o Estado ele é responsável por mediar a relação entre a sociedade e as empresas. E não há riqueza se não tiver empresas. Essa é que é a verdade. Não há emprego, não há riqueza sem empresas. E não há empresa se não tiver lucro. Quando nós falamos de controle de taxa de retorno, é claro que isso, de certa forma, nos preocupa, porque as empresas, claro, elas só entram num leilão como esse em busca de lucro. Claro que nós temos que também estabelecer métodos e critérios para que as empresas elas busquem o lucro não de uma maneira predatória, mas de uma maneira eficiente, de uma maneira que dê o retorno para a sociedade daquilo que se espera ao se conceder um serviço público que originalmente era prestado pelo Estado. Eu costumo dizer que quando o Estado falha na prestação de um serviço público, isso é muito ruim. Isso já é muito ruim. Só que o Estado ele tem 1000 funções. Não deveria ter, mas tem 1000 funções. O Estado tem que prover segurança, o Estado tem que prover saúde, o Estado tem que prover educação, o Estado tem que prover um sem número de políticas públicas, e como isso cresceu nos últimos 15 anos no Brasil, a quantidade de políticas patrocinadas pelo Estado cresceu absurdamente a ponto de não se ter controle sobre essas políticas. Agora, quando um serviço público é concedido ao setor privado e o Estado falha na regulação, permitindo que o privado ganhe a sua contraprestação pelo serviço que é oferecido à sociedade, mas não o faça com a qualidade correspondente, aí eu penso que o quadro é estarrecedor. Porque o Estado falhar significa que ele avaliou mal as suas prioridades, ele está investindo em outras coisas que não a prestação daquele serviço público. Agora, quando um privado que deveria prestar serviços de qualidade mediante uma contraprestação, recebe a contraprestação e não presta serviço de qualidade, aí eu acho que é algo inaceitável. Nós temos sim que velar, e eu gostei muito de ouvir isso aqui hoje, nós temos que fortalecer as agências para que elas façam exatamente aquilo que se espera delas, que é fiscalizar com precisão, exigir das concessionárias aquilo que foi estabelecido nos contratos. Agora, o governo não pode se preocupar se as concessionárias, porque estão agindo com eficiência, estão ganhando mais ou menos. Isso tem que ser visto dentro de um quadro de equilíbrio. Se a empresa, por ser mais eficiente, está ganhando um lucro maior, isso não é problema do Estado. O Estado não tem que querer punir a empresa, piorando a sua situação regulatória, apenas porque ela foi mais eficiente. Eu acho que isso tem sido um problema no Brasil. O nosso capitalismo, infelizmente, tem essas sequelas aí de estatismo que vê com maus olhos o lucro. E, evidentemente, que isso acaba causando prejuízos quando se observa num cenário maior. Eu falaria aqui muito mais, mas eu penso que, por hora, era o que eu tinha a dizer, e, claro, fico à disposição caso haja alguma pergunta ou alguma observação.